Bom dia. A gente estava tendo uns problemas na conexão, agora aguardando a Rapuca entrar para a gente iniciar. A gente vai falar sobre a festa de Babette. A Liana entrou. Aguardando, eu sou a Laís. Bom dia! Bom dia. Agora eu vou trocar o fone aqui que eu tava sem. Isso. Pronto, agora eu tô de fone. Olá, bom dia. A internet querendo derrubar a gente, Laís, que isso? Exatamente. Não sei, esse Instagram aqui, ó, num celular funcionava, no outro não funcionava. Mas tá tudo certo. Vamos falar um Bom pouco dia! sobre a nossa experiência na literatura, como abriu portas, né? A ideia é que hoje a gente comente um pouco sobre o livro que a gente escolheu para o mês de abril, que é A Festa de Babette. Ontem a gente comentou um pouquinho dele e é um livro belíssimo, né? No Clube das Penélopes a gente separa o clube de leitura justamente para a gente conversar um pouco sobre esses livros, porque é muito ruim quando a gente descobre uma coisa, né, e a gente não tem ninguém para conversar. Isso realmente era uma das coisas que mais me incomodava. E aí, quando eu conheci a Casa de Penélope através da Camila, foi algo realmente que mudou a minha vida. Mas vamos falar sobre o livro, né, Laís? Sim. Esse livrinho aqui curtinho, né? A Festa de Babette. E esse livro, quando a gente teve a ideia de fazer o clube, foi a Camila Badi que sugeriu pra gente, né? Ela falou que se fosse ela, se o clube fosse dela, ela trabalharia esse livro. E ela gostava muito da Festa de Babette. Como eu já te contei ontem, né? Eu já tinha assistido o filme, não entendido nada. E eu falei assim, nossa, mas será mesmo que a história é boa? Quando eu comprei o livro e comecei a ler, eu falei, nossa, olha quanta coisa boa tem aqui. É verdade, Eu não assim, sei se, acho que a pode maioria das falar. pessoas conhece a Camila, né? Então a gente fala aqui, a gente fala com total segurança que todo mundo conhece a Camila. E foi ela mesma esse incentivo pro clube, porque foi através dela que eu e a Rapuque nos conhecemos, foi através dela que a gente se apaixonou pela literatura, foi através dela que a gente foi transformado. Então, a festa de Babette é bem simbólico para a gente mesmo, né? É verdade. A Camila Badi, ela foi fundadora, né, da Casa de Penélope durante esses 2 anos. E a ideia da casa era que nós lêssemos um livro por 2 meses e a gente se reunia num hangout para comentar. E assim, a gente conheceu mulheres maravilhosas, maravilhosas, sabe? A Marina, a Nilza, a gente descobriu muita coisa. Então, o clube de leitura, ele ajuda a gente não só a entender a obra, mas a se aproximar mesmo de mulheres que amam as mesmas coisas que nós, né? Para quem está chegando agora, a Festa de Babette conta a história de uma empregada, de duas senhoras de um vilarejo da Noruega, né? E a Babette, ela tinha algo de muito especial, porque ela chegou numa situação, num período da vida dessas duas senhoras, em que elas desejavam fazer a obra, né, para Deus. Elas eram filhas de um pastor protestante, a Martina e a Filipa, mas elas não tinham tempo para cuidar dos doentes, para orientar as pessoas. E aí a Babette chegou na vida delas e transformou totalmente, né? Tem um momento que a Karen Blichem faz até uma associação, que era como se fosse uma Marta na casa de duas Marias. Isso é muito bonito, porque enquanto a Babette cuidava da casa, cuidava dos afazeres, fazia aquela boa comida, escolhia os mantimentos para elas, enquanto ela estava cuidando de tudo da casa, as duas Marias, né, que são a Martine e a Filipa, podiam se entregar completamente à vocação delas. Então, é um livro muito bonito, muito impactante, assim. E não
não só ele, mas os outros que a gente vem lendo, tem aberto muito a minha visão com relação ao papel da mulher, sabe, Laís? Porque a maioria de nós é assim, a gente não foi criada para ser mãe, né? A gente foi educada para estar no mercado de trabalho. E aí, quando você está lá trabalhando ativamente, você percebe que não é aquilo que te preenche. E aí você fica meio sem rumo. Para onde que eu vou? Né? Ou o que eu faço? O que eu devo fazer? A gente não tem referência. Então, a literatura, ela proporciona pra gente, né? Proporcionou para mim essa visão de uma boa referência. Bom, já que eu não estou me satisfazendo aqui no meu trabalho, né? Eu tenho um chamado para outra coisa, né? Então, por exemplo, a questão dos cuidados do lar, né? Sempre foi muito difícil para mim. Muito, muito. Até hoje, sabe? Aquela coisa de ter a iniciativa de ir e fazer, de cuidar, de ter um zelo mesmo para o que está acontecendo em casa. Isso nunca foi compatível comigo. Mas lendo A Festa de Babette, eu percebi, bem, são os cuidados básicos, né? Se eu não sei fazer isso, se eu não sei cuidar nem do meu quarto, que dirá cuidar de uma vida, né? De uma criança. Você fala da maternidade, né? E a gente sempre entende a maternidade física mesmo, de ser mãe fisicamente, de gestar uma criança. Mas nos 3 livros, até agora que a gente falou, Senhorita Prim, Um Coração Singelo e A Festa de Babette, são 3 mulheres que não tiveram filhos, né? Elas não tiveram filhos. Então, é uma experiência, na verdade, de serviço ao outro. Quando a gente fala maternidade, a maternidade é muito mais do que você gestar uma criança, porque isso qualquer mulher, né, a maioria das mulheres vai conseguir. Né? Deus não dá esse dom da maternidade só para as pessoas responsáveis, para as pessoas que vão saber fazer algo com isso. Mas ele é algo que qualquer mulher consegue, né? A maioria delas vai conseguir. Então, a maternidade é a maternidade espiritual, é a alma aberta, e isso você vê nesses livros. Né? São mulheres, mesmo a senhorita Prim, que não começou dessa maneira, mas você vê a alma dela se alargando ao longo do livro. Então, Um Coração Singelo, a mesma coisa. A alma da felicidade, ela se alarga. A alma da Babette é enorme. Então, ela cuida daquelas pessoas como se fossem filhos, como se fossem... Eu sou responsável por essas pessoas, eu vou fazer o meu melhor por elas. Isso muda muito, né? Aquela coisa que a gente sempre ouve, quando a gente ouve os santos falando, né? Dilata o teu coração. O que é isso? Como que acontece? A gente está falando do livro A Festa de Babette, Ellen. No caso da Babette, essa coisa de dilatar vem da aceitação da circunstância dela, porque quando a Babette chega nesse vilarejo da Noruega, gente, ela é uma desconhecida, ela não sabe falar a língua deles, né? Isso a gente às vezes não se dá conta, porque ela está vivendo ali. E ela teve que se submeter à regra do local, né? Então você imagina, você está saindo do Brasil, fugido de uma guerra, e você está indo para um outro país que fala uma língua completamente diferente, e você tem que se submeter àquilo, e você perdeu as pessoas que você amava, né? Então, a Babette, ela traz um elemento da fortaleza nesses grandes desafios, né? E a gente que vive, nós temos uma vida mais fácil, né? Eu acredito que todos nós aqui temos uma vida bem mais fácil do que a Babette viveu, mas até nas pequenas coisas, nos pequenos desconfortos, a gente tem dificuldade de vencer, né? Então, quando você vê uma Babette que enfrentou uma guerra, que perdeu as pessoas que amava, que tem que ir para um lugar que ela nunca viu, o que ela faz? Ela só aceita, né? Mas não é aceitar com aquela raiva, não é bem isso, né? É um acolher aquela circunstância, bem, é isso, né? Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. E ela tem um elemento muito bonito que, assim, ela vai fazer
compondo o dia dela, é isso que eu tenho que fazer hoje, né? É isso que eu tenho que acolher hoje. Então, se é essa sopa que eu tenho que fazer para o doente, eu vou fazer a melhor sopa. Isso é muito, muito interessante, tanto que a autora, ela vai falando pra gente que quando a Babette cozinhava, era como se os doentes ficassem mais revigorados. A comida dela revigorava mais eles. Então a gente vê um elemento, né, que eu não conhecia, de você... eu via muito na minha avó, o elemento de você agradar o outro com o alimento, né? Eu vejo muito na minha sogra também. Ela tem é como se fosse, parece mágica, né? A mulher tem um pouco disso. Ela pega um alimento, ela transforma em algo grandioso, né? Algo que era simples, ela transforma. Por quê? Tem amor ali, né? Tanto que na medida também, se falta amor, vem tudo seco, pesa. Então, a mulher tem essas duas instâncias. Basta saber o caminho que ela quer escolher. Se há uma entrega ali, ela transforma aquele alimento em uma coisa grandiosa. E é tudo, no fim das contas, para agradar o outro, para servir o outro. Né? Você vai saindo de você. Então, esse é o dilatar. Sim, foi algo que o Melk falou ontem, né? No nosso hangout. Ontem a gente teve um hangout que o Melk, lá da Formação do Imaginário, participou. E nós conversamos sobre o livro Um Coração Singelo, do Gustave Flaubert. E ele falou disso, que em todo o livro, todos os momentos que a felicidade sofria era por outra pessoa, nunca era pelas dores dela. Né? Ela sempre sofria porque o outro estava sofrendo, porque o outro estava vivendo algo, nunca era por causa dela. E então ficou marcado isso, como ela tinha um momento, bom, eu tenho meu horário de trabalhar, né? Eu estou sofrendo, ela perdeu alguém querido, mas primeiro eu faço a minha obrigação, depois eu paro e eu choro. Né? E essa é uma divisão que hoje a gente não consegue fazer muito bem, né? Tipo, eu tenho minhas obrigações, eu quero ficar deitado o tempo inteiro na minha cama, sofrendo, porque eu não quero ter que fazer. Não, é obrigação. Vamos lá, vou fazer a minha obrigação e depois eu sofro. Depois, o tempo que sobrar, eu tiro para sofrer. Mas o que está diante de mim agora, né? Qual a minha obrigação agora? Então, a felicidade, como o Melk explicou muito bem, é isso mesmo. E a Babette, ela vem nesse ritmo, é por isso que ela vem logo em sequência, né, da nossa escolha. É muito bonito. Combinam muito bem. É muito bonito, né? Porque a literatura, ela expande o nosso olhar para o outro, né? Enquanto a gente não sabe muito bem viver a nossa vida, a literatura está aí para isso, né? Até assim, no início, quando eu comecei a me interessar mesmo, foi até quando eu entrei no clube, né, na casa de Penélope, foi o Eduardo que me indicou, e foi muito assim, sabe, quando uma criança bem boba tropeçando, e quando ela abre a caixa tem um tesouro incrível. Caramba, esse mundo existe! Foi isso, né? E eu falei, olha, eu mostrei pra ele, falei, amor, você tem que ler isso comigo, né? E a gente começou a se transformar, sabe? A gente começou a amadurecer. Eu comecei a perceber que tinham coisas que eu fazia que não tinha sentido nenhum, e que tinham outras que eu almejava, né? Por exemplo, a questão da maternidade, e eu não sabia que eu almejava, né? Era como a senhorita Prinhai, eu quero ter um filho, mas no meio do processo existe uma série de coisas que você precisa fortalecer dentro de você para receber aquela vida, para viver aquela experiência. Então, a literatura, ela foi como se fossem essas pedras, né? É como se fosse um caminho cheio de pedras e você não sabe muito bem onde pisar. Então, a literatura vai indicando, olha, pisa nessa daqui, pisa na outra. E eu fui fortalecendo mesmo o meu imaginário e amadurecendo, gente. Porque quando a gente lê bem o que está diante de nós, né, quando é boa a literatura, igual um livro como A Festa de Babette, você consegue, você vive aquela experiência e você consegue transformar aquilo em algo muito grandioso. No fim das contas, você viveu aquilo, né? Então, quando surge uma situação de uma dor, né, de uma dificuldade, de um sofrimento, você sabe o que fazer com aquilo.
né? Mesmo que você não consiga explicar conscientemente, mas você sabe porque em algum momento lá atrás você esteve com a Babette naquele sofrimento, né? E a gente só vai percebendo conforme a gente vai lendo e vivendo isso. Sim. A minha experiência, assim, né, com a Casa de Penélope, quando eu entrei no clube, eu tinha uma outra visão completamente diferente da vida, mas eu já estava ali no caminhando, eu já era uma senhorita Prim ali engatinhando no caminho, e na época eu tinha 23 anos, e eu conheci, assim, eu vi um post da Camila no Facebook, e eu gostei muito. Depois eu vi o Rafael Nogueira indicando a Camila, eu falei assim, bom, eu posso confiar, né? O Rafael está indicando. E daí eu comecei, falei, vou adquirir o clube. Entrei no clube em 2017, o primeiro ano, era o ano da esposa. E eu lembro que o texto da Camila falava que quanto a gente não se prepara para ser o que a gente quer ser, né? Até o texto que eu compartilhei, que a gente compartilhou ontem no feed, né? Falando da distância que tem entre o que eu quero ser e o que eu sou, né? Eu sou essa pessoa, mas eu quero ser outra. Mas entre uma coisa e outra, eu preciso me preparar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero fazer um vestibular, eu vou estudar para passar naquele vestibular. Se eu quero ser promovido, eu vou trabalhar para ser promovido, para eu ser reconhecido, para as pessoas verem o meu trabalho, para eu fazer a empresa crescer. Por que não para o casamento? Por que não para a maternidade? Porque a gente acha que isso vai cair do céu, né? A gente vai lá descobrir. Não, casando a gente descobre como é ser esposa. Tendo filho a gente descobre. É lógico, tem muita coisa que a gente só vai descobrir sendo mesmo. Mas por que não se preparar? Não se preparar para isso. Então foi isso que me chamou a atenção no clube, quando eu conheci. Então era o ano da esposa. Eu pensei, bom, eu quero ser esposa um dia, então eu vou me preparar. E durante aquele um ano do ano da esposa, eu comecei a olhar para todas aquelas mulheres, né, aquelas esposas, e falar assim, gente, quando eu via as boas esposas, eu olhava quão distante eu estava delas, e quando eu olhava os exemplos de péssimas esposas, eu falava, meu Deus, como eu sou parecida com elas, né? Eu me lembro de ler Madame Bovary e pensar assim, olha como eu sou parecida com essa mulher, olha como ela destruiu o casamento dela sendo essa pessoa que ela é. E eu acho que eu vou me casar e vai dar tudo certo eu sendo igualzinha a ela, né? Eu tomando as mesmas atitudes que ela, eu acho que eu vou me dar bem e ela se deu mal por azar, né? Não. Então, foi ali que eu olhei e falei assim, nossa, graças a Deus que eu não me casei até hoje. Porque se eu tivesse me casado, talvez eu tivesse divorciada, talvez eu tivesse um casamento dentro de um casamento muito ruim, né? Porque eu não estaria fazendo o outro feliz, eu não estaria pensando no melhor para ele. E então, quando eu li, principalmente Madame Bovary, mas eu sei todos os livros que tem, né, do clube, Conselhos a uma Recém-Casada, que é um amorzinho de livro. Então, e daí eu tive essa experiência dos livros. A minha mãe que tá passando aqui atrás, gente, daí eu me desconcentrei um pouco, desculpa. Ai, mas assim, essa experiência que eu tive com os livros foi durante o clube. Então não foi sozinho, eu não tive essa experiência sozinho, né? Foi vendo a história das outras mulheres. Eu me lembro certinho de um hangout que é da Megera Domada. A Megera Domada, inclusive, que quem está no Clube do Mel que está lendo agora a Megera Domada. E a gente leu a Megera Domada lá em 2017. E eu lembro que tinha uma participante, que é uma moça que eu tenho um carinho enorme, que é a Letícia. E daí a Letícia, ela contou a experiência dela no casamento, né? E ela falou como ela era uma Catarina, né? Como ela queria mandar, ela queria comandar, e aquilo só foi destruindo o casamento dela.
E graças a uma conversão, ela teve que se converter mesmo para conseguir mudar, né? Para hoje ter um casamento feliz, ter 2 filhos maravilhosos. Então foi uma coisa assim que foi construída. Ela teve um casamento de brincadeirinha durante muito tempo. Então, ela revelou aquilo falando sobre a megera domada. E eu pensei assim, meu Deus, olha só, eu estava indo para o mesmo caminho dela. Né? Então, a megera domada e a experiência da Letícia me fizeram abrir meu coração, sabe? De falar, olhar para mim mesma, olhar para todas as marquinhas que eu tenho, todas as manchas que tem ali dentro de mim e falar assim, essa pessoa que está aqui não merece um bom esposo. Né? Eu preciso me preparar muito mais, eu preciso ser melhor para merecer um bom esposo. Então, o clube, ele veio dessa maneira para mim, né? Enquanto você já foi uma indicação do seu noivo hoje, né? Para mim foi uma coisa, eu preciso me preparar, eu preciso me encontrar. E foi ali dentro do clube que eu encontrei uma abertura de coração de todas aquelas pessoas que me receberam tão bem, né? Nos encontros presenciais, tanto amor, tanto carinho que eu recebi das meninas. E hoje é uma alegria saber que a gente tem todo esse carinho também no clube hoje, né? Quantas mensagens de carinho a gente recebe, como é gratificante conversar com as meninas, ver a experiência de vida delas e a gente se conhecer. Aqui no Instagram ou no clube fechado, não importa. É muito gostoso dividir isso. Saber que a gente não está sofrendo sozinha, a gente não vive toda essa dor sozinha. A gente tem a companhia uma da outra. Eu e a Rapuca aqui, a gente está numa distância muito grande, mas assim, a gente não se separou. A gente se une em oração, a gente se une planejando as coisas e conversando. Então, a distância parece, né? Principalmente nessa quarentena, parece que a gente está tão fechado, tão isolado, tão sozinho. A gente não está sozinho. A literatura, ela nos une mesmo. É verdade. A Camila tá falando aqui. A Camila é uma querida, gente. As meninas que estão participando do clube, elas têm uma sensibilidade, né? E uma abertura. Fala, não, eu preciso entender isso aqui. Né? Então a gente vai caminhando realmente junto. É uma delícia participar disso, porque a gente vê como elas chegam, né? E a gente lembra de como a gente chegou na casa. E como, assim como a Camila foi conduzindo a gente, hoje a gente está ajudando as meninas. Então é algo muito bonito mesmo. Então acho que a gente podia falar um pouquinho sobre como funciona o clube, né, Laís? Para o pessoal que está online entender. O clube de leitura, ele... Pode falar? O clube de leitura... Tá travando aqui. Eu vou ir falando Agora aí voltou. qualquer coisa. Voltou? A ideia do clube de leitura é ajudar vocês a ler o livro do mês, né? A se preparar para entender o livro. Então, em abril agora a gente vai começar a ler A Festa de Babette e a gente disponibiliza para vocês alguns materiais, que são esses. Tem um áudio, né, que é o mini podcast, onde a gente comenta cada capítulo, né? A gente vai ajudando vocês a imaginar a cena, a imaginar tudo o que está acontecendo através desses áudios. E aí a gente envia um áudio de cada capítulo para vocês. E ao fim a gente faz como se fosse um panorama geral. A gente tem também o guia de leitura, que a gente disponibiliza bem no início do mês, para ajudar a direcionar o olhar. Né? Porque às vezes a gente cai no livro assim e não entende muito bem o que está acontecendo. Então o guia de leitura, ele mostra um pouquinho para você quem foi aquele autor, né? O que é aquele livro, qual o formato dele, né? Que agora a gente vai ler uma novela. Então, ela tem um formato diferente do romance, então para você ir entendendo e aprofundando, tem o guia de leitura, tem o glossário, né? A Laís é a nossa especialista do glossário. É incrível, porque ela separa
as imagens e os lugares em que o livro se passa, para poder também auxiliar nessa questão de imaginar a cena, onde se passa um livro, isso tudo mais. E tem o Hangout, né? Eu acho que é a nossa praça, né? Onde a gente senta, puxa a cadeira e conversa sobre aquele livro, fala sobre o que a gente sentiu, sobre o que a gente imaginou, e a gente troca uma série de experiências com outras meninas, porque a alegria do clube que eu vejo é que você tem contato com meninas de outros estados do Brasil, né? Meninas que moram tão longe, mas que amam as mesmas coisas que a gente. Sim. Pensar que hoje a gente está conversando assim com meninas do Amazonas, e eu fico, meu Deus do céu, né? Como que eu imaginaria uma situação dessa? E tão longe assim. E o Hangout, para mim, é algo que importava muito lá na casa. Era algo. Não é só falar do livro, é falar da experiência de vida. Qual é a minha experiência de vida com esse livro? Eu pego esse livro aqui, eu leio ele. O que eu senti lendo esse livro? O que foi que eu senti? Goiânia, isso mesmo, também. Pensar assim, que é muito mais do que eu estou lendo. Porque muitas vezes a gente lê livro maquinalmente, assim, né? Tipo assim, tô lendo porque eu tenho que ler 30 livros no ano, eu tenho que ler 30 páginas por dia, eu tenho... E daí você vai lendo, vai acumulando leitura, acumulando leitura, acumulando leitura. Você para refletir, o que esse livro impactou em você? Como que ele te transformou? Né? Tem livro que nos transforma, e a gente não para pensar nisso. Eu falo... Para mim, ano passado, um dos livros que mais me transformou foi o do Jordan Peterson. As regras do Jordan Peterson, as 12 regras. Esse livro, ele foi algo que me transformou. Eu não sei, é difícil para mim até explicar o que aconteceu naquele livro. Mas foi um livro que eu li e são 500 páginas, um livro enorme, né? 600 páginas. E ele fala muito. Jordan Peterson, ele fala. Teve muita gente que não teve paciência para ler o livro inteiro. E daí, na verdade, eu falei assim, gente, como assim? Esse livro me transformou. Mas é porque foi a minha experiência. Tem experiências que a gente não consegue exatamente mostrar para os outros. A gente não consegue falar para as pessoas. E daí, quando a gente começa a contar, que é isso que acontece no Hangout, né? A gente começa a contar. Eu estava ali lendo aquele livro e eu senti isso me transformar, eu senti isso sair de mim, né? Como as meninas falaram da formação do imaginário, né? As meninas falaram lá com o Melk sobre o livro O Coração Singelo. A Cíntia falou de como ela sentiu que a Babette ela estava transformando a vida dela, né? A Babette não, desculpa, a Felicidade. A Felicidade estava olhando e ela se sentia tão distante da Felicidade que a Felicidade incomodava ela. A personagem Felicidade de Um Coração Singelo. Então, aquela personagem me incomodava porque eu via que eu estava muito distante do que ela era. Então, é esse incômodo, essa transformação, porque a transformação dói, né? Sempre que a gente sente uma dor, né? Provavelmente é Deus transformando você, né? Deus tocando ali em você. Então, é muito legal essa transformação que a literatura nos traz por meio dessa dor. Eu senti aquilo. A Camila falou, a Felicidade me incomodou. Então, essa personagem, ela te incomoda. Você fala assim, mas o que é? Eu não consigo explicar. E daí você vai ouvindo outras pessoas falando, né? Até o Melk explicando o final do livro pra gente. Eu falei, meu Deus, eu li esse livro 3 vezes e eu não vi, e eu não olhei esse final como ele olhou. Então, essa partilha é muito importante. E a gente não dá valor para isso, né? É verdade. Então, para quem quiser se inscrever, já estão abertas as inscrições para o Clube de Leitura. Nós vamos ler A Festa de Babette agora em abril. Então, quem quiser se inscrever, entra no link da bio do Clube das Penélopes. E nós vamos, né, seguir o caminho aí
mas é um livro que a gente indica para todas, né? Esses 3 livros, né? Não posso entrar no clube agora, tudo bem, a gente espera por vocês uma oportunidade que você conseguir, mas leia. Leia A Senhorita Prim, leia Um Coração Singelo, leia A Festa de Babette, assista os filmes, né? O Coração Singelo tem filme, mas é um pouco difícil de encontrar. Mas A Festa de Babette tem lá na Lumine, assista o filme, divida isso com a família e veja como isso te toca. E depois vai contar aqui pra gente. Como A Festa de Babette me tocou. Vocês vão sentir isso, tenho certeza. Isso aí. Então, gente, olha, muito obrigada por quem esteve aqui conosco. Um beijo. Um Quem beijo. quiser se inscrever, o link na bio. Tchau, tchau. Tchau, Laís. Tchau, um beijo.